Falou, pessoal. Então, como eu disse para vocês no outro vídeo, na sequência eu vou falar sobre administração pública indireta. Acontece do Estado, né, daquele ente federativo, como a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, ele então, para melhor atingir suas metas, melhor desenvolver o seu trabalho, ele cria uma entidade, dá ela uma autonomia maior, dá ela um CNPJ que vai ter um poder realmente, inclusive de aquela entidade ser demandada em juízo. Se você está no INSS, que é um exemplo de uma entidade da administração pública indireta federal, e acontece alguma coisa, você foi desrespeitado lá dentro, você vai entrar com uma ação de indenização por danos morais contra o próprio INSS. Pode? Pode isso? Sim, porque ele é um ente autônomo. Hierarquicamente, ele está no mesmo nível daquela entidade matriz, que o criou, no caso a União, tá certo? Então, nós temos a administração pública indireta, é quando o Estado cria então diversas entidades e dá a elas autonomia, uma autonomia maior, de tal forma que elas têm personalidade jurídica e podem inclusive ser demandadas em juízo, ou seja, pode ser parte em processos judiciais e outros processos, qualquer área, tá certo, pessoal, inclusive administrativo. Agora, nós temos 4 grandes espécies, quatro grandes gênero de entidades. Quais são? Forma inclusive a sigla FASE, escreva aí, FASE, um embaixo do outro, o F, o A, o S e o E. F, no lado do F você escreve lá Fundação Pública. Na letra A você escreve autarquias. Na letra S você escreve Sociedade de Economia Mista. E na letra E você escreve Empresa Pública. Então, autarquia, fundações públicas, Sociedade de Economia Mista, empresas públicas são tipos de entidades da administração pública indireta, ok? São tipos de entidade da administração pública indireta. Você vai ver então a autarquia, um exemplo de autarquia, o que é uma autarquia? Vou falar para vocês o que é uma fundação pública, quais as características, o que é uma sociedade de economia mista, quais são as características, o que é uma empresa pública, quais são suas características, tá bom? Vamos falar da primeira aqui, não vamos começar pela letra F, vamos começar pela autarquia, porque a autarquia ela é diferente das outras entidades que são dessas 4 que eu citei para vocês: fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. A autarquia ela é a única das 4 que é criada por lei. Quando a lei passa a vigorar, ela já existe. A autarquia então já existe. Ok, pessoal? Que a partir daquele momento a autarquia já existe, ela é criada por lei. Esse ente ele tem autonomia. A autarquia ela tem autonomia. A autarquia ela é uma entidade de direito público. O que vai gerenciar ela é o direito público, ela vai estar ligada totalmente ao direito público, tá certo? Os seus diretores são nomeados pelo presidente da República, se for o caso, pelo governador do estado, pelo prefeito do município, pelo governador do Distrito Federal, tá? Mas eles podem ser exonerados também a qualquer tempo, ad nutum, porque são autarquias comuns. Essas autarquias, também outra característica dela é que elas têm o mesmo nível hierárquico daquela entidade matriz que a criou. Então não existe hierarquia entre essa autarquia e o próprio ente que a criou, mas ela sofre fiscalização quanto à questão da sua finalidade e da sua legalidade. Ela está cumprindo a função para a qual ela foi criada, os atos do seu presidente são legais, ele está agindo dentro da legalidade, então há fiscalização externa sobre essa entidade, sobre essa autarquia, inclusive também pode haver fiscalização interna, se estiver um órgão interno de controle, tá
tá certo? Um exemplo de autarquia é o INSS a nível federal, os institutos de previdência em geral dos municípios, dos estados, da União. O Político Federal não é da União, é o INSS. O INSS é uma grande entidade. Inclusive, é uma autarquia que tem órgãos dentro dela, que tem órgãos, dividida em órgãos. Então, você vai lembrar, existe muita gente que entra contra o INSS na justiça. Por quê? Não entra contra a União? Porque o INSS tem autonomia. Tá certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Vamos continuar falando no próximo vídeo sobre a administração pública indireta. Um abraço, fique com Deus. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, comente e compartilhe. Aqui é o professor Elisomar.